Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura do signo de Áries. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você sente que serve para você, sem precisar forçar nada, tá bom? Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você a ver também as leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área da nossa vida. Então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha se lhe for possível, é claro, mas cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? As informações de contato agora estão na descrição do vídeo, beleza? Vou iniciar a sua leitura, a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui, tá bom? Para Áries, por favor, qualquer mensagem ou conselho e o possível desfecho para quando Áries encontrar essa leitura. Três espadas, algum tipo de decepção. Vamos ver mais. Cara, um as de ouros. Um 5 de espadas. E no fundo do maço, um 10 de ouros. Agora, o que eu entendo aqui, Áries, é que existe um coração ferido, uma decepção, né? O 3 de espadas, que é a carta do coração ferido, ela narra muitas situações que foram bem desafiadoras da gente ter vivido, que podem envolver traições, enganos e mentiras. E se eu não me engano, a sua leitura da semana passada já falava alguma coisa nesse sentido, tá? Só que aqui é como que se eu vi, como que se eu sinto a pessoa do signo de Áries que se conecta com essa leitura muito enfiado com a cabeça nessa questão, como se ela não tivesse superado a situação ainda, né? Por isso que na outra ponta você tem o 5 de espadas, uma carta de conflitos, desonras, perdas e derrotas. É como que se entendesse que não existe mais nada de novo a ser experimentado, né? Só que você tem um as de ouros no centro da sua leitura, né? O que acontece aqui, que é muito explícito para mim, é a questão de alguém aí ter vivenciado uma situação que, fala sério, foi bastante desapontadora, né? Que pode estar relacionada à relação de amor romântico, relação com amizade, com família, questões de trabalho também, por que não? Tá? Só que eu vejo essa pessoa, eu não sei se ela não quer superar ou se ela não tem forças para superar, ou esse 5 de espadas está falando para nós que a cabeça dessa pessoa está muito voltada para essas questões que foram vivenciadas aqui. É uma cabeça que está com muitos conflitos por ter passado por essa situação de 3 espadas. Não sei se eu consegui ser claro aqui. Espero que sim, tá? Só que aí, mais uma vez, tem alguém que não está conseguindo olhar as novas oportunidades que se apresentam, né? Porque muito embora essas situações de 3 espadas que mexem muito com a gente e que nos decepcionam e que comumente nos coloca para baixo, tem mesmo um soar de portas que se fecham para nós. Mas é interessante a gente meditar sobre, ou pelo menos levantar essa questão de que sempre que uma porta se fecha, quase que instantaneamente se abrem inúmeras outras portas para a gente poder experimentar felicidade e chegar também nesse 10 de copas, tá? Esse 10 de copas, ele representa um final feliz que acontece ali para uma família, né, para alguém, para um casal.
Então, se esse for o seu caso, não desista de ter esse 10 de copas ainda, tá? Nem tudo está perdido, talvez você ainda não tenha se curado, não tenha se permitido, não tenha buscado algo de novo. E aí sim, tá? Mas não é que não existe mais possibilidade de vivenciar outro romance, outra amizade, outro seja lá o que quer que seja aqui para você, né? A gente tem que entender essa questão desse as de ouros ter caído no centro da sua leitura, que são novas oportunidades que existem para a gente trilhar, né? Não dá para ficar apegado aos corações feridos e partidos, né? Aos conflitos, aos pensamentos de desonras, perdas e derrotas, porque senão isso acaba cegando a gente de ver as novas oportunidades, né? Então, de repente, você vivenciou algo com alguém que machucou você, que gerou esse coração partido, né? Bagunçou aí a sua mente, seja lá qual for a sua situação, tá? E aí o que acontece é que a gente está se prendendo nessa situação que foi vivida. E o tarot propõe completamente ao contrário, né? Ele propõe que existem novos inícios, que dá para começar as coisas de novo, que tem pessoas bacanas onde a gente pode construir um 10 de copa junto. A gente tem que estar ávido, a gente tem que querer, tem que superar as questões que foram vivenciadas, quem quiser chegar nisso daqui, tá? Um 10 de copas. Vamos ver com o tarot cabalista. E eu sei que falar é muito fácil porque a gente não está vivenciando isso daqui, né? Mas para quem está vivenciando esse momento de 3 espadas, de ter passado por situações que por muitas vezes pode estar aqui incluso sim a questão da traição, ou de ter sido decepcionado, se entregou para outra pessoa e a pessoa não fez um bom aproveito disso, é muito difícil a gente falar porque a gente não está na pele dessa pessoa, mas eu consigo entender a dor que é vivenciar isso, porque eu já passei por momentos assim na minha vida e eu sei o quão difícil é a gente se libertar disso daí, né? Mas se a gente não fazer esse trabalho por nós mesmos, não tem outra pessoa que pode fazer isso por nós. Essa que é a grande questão aqui, tá? Se a gente não curar, se a gente não entender que existem novas oportunidades e que a gente pode recomeçar quantas vezes for necessário, esse pensamento, esse sentimento de coração partido, esse pensamento de desonras, perdas e derrotas tende a se perpetuar muito na nossa vida, fazendo com que fique cada vez mais desafiador a gente entender que há possibilidade de inícios, de que existem pessoas que estão afim de compartilhar da vida com a gente e também construir e vivenciar um 10 de copas. Cavaleiro de copas, bem baixo do 3 de espadas, que também pode representar essa questão da gente começar a nos tratar com mais cuidado, a gente mesmo se dar colo, se dar carinho, se dar atenção, se dar acolhimento, né? Se permitir a cura. Mas isso daqui também pode narrar a chegada de uma pessoa que irá ajudar você a entender todo esse processo que você passou e pode proporcionar até algo que vá te direcionar à sua cura, né? O outro, ele pode nos ajudar também, mas é a gente que é responsável por esse processo de cura, independente de qual seja a sua situação, a jornada que você vivenciou aqui, ou a cachorrada qualquer que tenham feito com você. Nove de ouros. Precisa buscar essa independência de entender que não precisa do outro para ser feliz. E quando a gente se curar e a gente se sentir bem sozinho, se sentir independentemente bem, né?
ou seja, ser independente de tudo e de todos e ainda assim estar bem consigo mesmo, é nesse momento que as pessoas realmente afim de construir algo com a gente aparecem, né? Seja de amor romântico, seja uma parceria de trabalho, uma amizade verdadeira e genuína. Precisa ir em busca dessa independência. E que por vezes é um processo de solitude onde a gente tem que ficar um pouco sozinho para entender as coisas. Porque é muito comum hoje a gente sair de um relacionamento, dar uma semana, duas, um mês no máximo, a gente já está querendo se relacionar com outras pessoas, nem curou a história anterior que foi vivida, pensa que esse é o remédio, que é se enfiando em outra relação que o que passou foi vivenciado, né? Que o que foi vivenciado vai ser curado, se enfiando em uma outra situação, e não é por aí. Tá? Muito embora alguns falem que sim, eu garanto para você, não é nada disso. Tá? Você tem que primeiro se curar da situação anterior para você poder partir para uma outra situação, senão também você só vai atrair pessoas que querem momentos. Tá? Pessoas que não querem nada sério, e aí provavelmente vai te machucar de novo, porque quando você começar a se entregar para a pessoa, isso vai assustar e a pessoa vai sair correndo. Tá? E aí, mais uma vez, você só atraiu uma pessoa que queria vivenciar um momento, uma curtição com você. Se você gosta desse tipo de coisa, tá tudo bem. Tá? Mas eu estou me conectando com pessoas aqui que realmente querem ter alguma coisa séria. Um 3 de ouros. Nessa solitude você vai encontrar alguma coisa de valor. Né? O 3 de ouros também pode falar da chegada de pessoas que vão somar de alguma maneira. Mas essa questão de ser mais independente está muito latente aqui no primeiro momento. Né? Vai precisar vivenciar essa questão da independência primeiro para depois poder ter um entendimento maior sobre se juntar com alguém, ter uma parceria com alguém. Um 4 de espadas narra muito essa questão que a gente está falando, de se dar um momento, de ficar só, tranquilo, curtir a própria companhia, que também vai ser uma oportunidade de curar as situações que precisam ser curadas aqui primeiro, tá? Sair de um relacionamento, de uma parceria e querer buscar cura em outra pessoa, pode até ser que dê certo, mas não é o recomendável. Geralmente não dá certo. Geralmente só cria mais e mais problemas, tá? Mais decepções. Vamos ver com o tarô maçônico. O louco também é outra carta que fala dessa questão de encarar a jornada de maneira solitária, né? Se jogar no mundo, viver as experiências que precisam ser vivenciadas, né? Ter essa coragem de se jogar, de se lançar no desconhecido. E o louco tem muito essa energia do signo de Áries para mim, toda essa questão do impulso, mas trabalhado de uma maneira bastante positiva, né? Não aquele impulso que a gente está narrando de se jogar de cabeça numa situação após ter saído de uma outra, mas sim vivenciar novas experiências. Sozinho, né? Visando esse lance da independência, que é o que eu sinto aqui, que vai te fazer bem em um primeiro momento. Né? Não é que você não possa se relacionar novamente com ninguém, mas para quem
essa leitura, né, para você que está ressoando essa leitura, o seu lance, por enquanto, ele é mais solitário, até você aprender e curar as coisas que você precisa curar aqui na sua jornada, tá? O louco, ele carrega essa trouxinha que representa, né, tem essa trouxinha que ele carrega ali nas costas, representa essas experiências, os aprendizados das experiências que foram vividas, que é a vibe que eu pego aqui para você nesse momento. Aprender e tirar lições das experiências anteriores, né, que envolve esse 3 de espadas, né, que envolve esse 5 de espadas, né, porque enquanto você não sintetizar um aprendizado dessas experiências que você viveu, vai ser difícil você ter uma outra experiência com alguém aqui sem que os resultados sejam diferentes disso que você já vivenciou. Pelo contrário, se você tentar se envolver com alguém sem antes ter curado as questões que você precisa que curar e entender, né, e sintetizar um aprendimento, uma lição delas, provavelmente você vai atrair uma pessoa que vai fazer com você a mesma coisa que a outra pessoa fez. Tá? Por isso que essa jornada do louco, que é solitária, seria o mais interessante para você em um primeiro momento. Olha aí o Arcano Maior da Morte, cara, que simboliza essa questão da transformação, do renascimento, né? De renascer com novos propósitos, novos princípios, nova consciência também. É uma mudança, uma transformação de consciência. É você transmutar tudo aquilo que não funcionou para você, tudo aquilo que te magoou, que te deixou para baixo, né? E usar isso daí como uma alavanca de impulso para alçar você para cima, né? Esse Arcano Maior da Morte foi muito interessante ter aparecido no centro desse seu desfecho, né? Ele simboliza que tem que ter um entendimento desse algo que acabou. Porque enquanto você não entender esse algo que acabou, esse algo que te feriu, né? Esse algo que mexeu com você, seja lá o que for, em qual área da sua vida esteja relacionado, você não vai ter essa oportunidade de vivenciar o novo, as novas experiências, né? Não vai ter essa capacidade de se sentir independente de uma maneira livre, né? O Arcano Maior da Morte pode representar também pessoas que estão com essa dificuldade de entender que uma situação acabou e que um renascimento a partir dela precisa acontecer. A morte tem muito a ver para mim com o arquétipo da Fênix, que é renascer da cinza, né? A cinza que representa tudo isso que foi queimado, que não lhe serviu, que te fez mal. E é como eu falei, tudo isso tem que servir de energia para você conseguir renascer de novo. Dessa vez com um novo olhar, com novos princípios, com a mudança de consciência, senão não vale a pena passar pela transformação. Mais um Rei de Copas. É o que eu sinto aqui, que é o que eu já falei. É como se alguém precisasse entender essa questão de se nutrir, de se curar, de se dar carinho, de se dar afeto, de se dar valor, de se dar amor, né? É porque alguém aí é como que estivesse esquecido dessas questões, dessa capacidade, desse poder de se amar, de se nutrir, de se dar o colo, né? De se respeitar de uma maneira bastante amorosa. No fundo do maço, 6 de copas. Cara, é uma questão do passado aí para alguns de vocês. Pode até ser que você esteja vivendo essa relação. Não descarte essa possibilidade de você estar vivendo essa situação. Mas a energia do fundo do deck representa muito algo que foi vivido aqui, que a gente está narrando desde o início. Tá? Para você. Se não para a maioria, para um grupo pelo menos, é uma questão que já foi vivenciada. Tá? O 6 de copas, o passado, a nostalgia, a questão de você ainda aprender essa situação, tá? Precisa transformar, precisa trazer uma cura, um entendimento dessa situação, se permitir as transformações, as mudanças, os renascimentos,
né? Buscar essa questão de independência. Tá tudo bem se por enquanto a minha jornada for sozinho, é isso mesmo. Mesmo a minha jornada sendo sozinho como a do louco, eu vou dar o meu melhor, eu vou aprender, eu vou extrair os aprendizados de tudo que eu precisar entender, tá? Porque um dia eu quero vivenciar também esse 10 de copas. Então tem que começar por mim. O trabalho é comigo, tá? Quando eu me trabalhar, quando eu tiver um entendimento dessa situação, quando eu me curar, uma outra pessoa com essa vibe de querer construir alguma coisa vai aparecer para mim. É isso que tem que ter certeza, tá? Espero que você tenha gostado dessa leitura, que tenha feito um sentido para alguém. Quando ajuda ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito, tá bom? E a gente vai se vendo aqui nas próximas leituras que eu gravar para você. Se for novo no canal e gostou, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, mas cada ação dessa é bastante significativa para o crescimento do nosso canal. Áries, gratidão, boa sorte e até logo!